Bom dia, vamos hoje falar sobre a parábola do bom samaritano. Vamos começar o compartilhamento dos nossos slides. Aprender a prática do amor e da compaixão, por meio da parábola do bom samaritano. Vamos ler as escrituras. Lucas 10, de 25 a 37. E eis que se levantou um certo doutor da lei, possivelmente um fariseu, tentando, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Só essa partezinha aí já é um livro, Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Já é um livro isso aqui. Mas vamos lá. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e, vendo-o, passou de largo. E, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e, vendo-o, passou de largo. Mas o samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e, pondo sobre seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que de mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Texto sem muitas complexidades, Falou simplesmente o que é amar o próximo, como é amar Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo com a si mesmo. Um texto bem autoexplicativo, mas tão autoexplicativo que a gente pode se passar por alguns detalhes que são importantes para a reflexão. Um dos detalhes aqui que eu achei interessante é que o levita e o sacerdote, que vocês também, claro, já refletiram a respeito dessa parábola em outras oportunidades, seriam os religiosos da época, e é claro, se a gente lê a Bíblia, as Escrituras, aplicando ao hoje, à vida atual, a gente colocaria aí os religiosos, No caso aqui, quem seria esse levita e o sacerdote? Colocaria aí as pessoas que estão em destaque, os pastores, diáconos, professores da escola dominical, e aí eu estaria incluso também neste pacote. Então, é claro que essa lição me diz respeito. Então, pelo que eu estou entendendo aqui,
eu, ao passar por uma pessoa que precisaria de amor, eu passaria de largo e não atenderia essa pessoa. É o que essa parábola está dizendo, aplicando no contexto de hoje, né? Os professores da EBD passariam de largo, né? Não fariam o que eles andam ensinando na escola dominical. Então, a gente pode chegar às seguintes conclusões, baseado nisso, que na frente das pessoas é muito fácil amar a Deus e ao próximo, ou pelo menos dizer que está buscando isso. No caso, aqui diante de vocês, para mim, né, seria muito fácil dizer que estou buscando isso, mas no meu mundo privado, do cotidiano, será que eu faço isso? Será que eu pratico isso? Ou sou, como muitos líderes religiosos, hipócrita no meu raio de alcance, no meu raio de atuação? Então, vou trazendo o que está escrito na parábola para a minha realidade, para a minha vida pessoal, e vocês também vão fazendo esse mesmo exercício. Porque, evidentemente, que as Escrituras, no momento que a gente lê, está falando para a gente. Porque a primeira coisa que muitas vezes a gente faz, até como um ato de defesa, é pensar: puxa, fulano essa mensagem é para fulano, essa mensagem é para cicrano. Aqui eles estão falando de líderes neopentecostais, líderes de tais e tais denominações. Também está incluso esse pessoal também, mas não só esse pessoal, está incluso todos, né? Eles também entram no pacote, mas a gente não fica excluído desse pacote, né? Então, pode estar se referindo a mim, sim. Quantas situações na minha vida cotidiana eu posso ter passado de largo diante de pessoas que precisavam de um ato de amor meu e eu não dei esse ato de amor, esse ato de misericórdia. E isso lembra muito a forma como o ser humano funciona, né? A forma como pensa influencia no seu comportamento e nas suas emoções. Por exemplo, a gente pode estar sentado no nosso ambiente de trabalho, ou até mesmo na igreja, alguém passar por a gente, pela primeira vez um dia passar pela gente, né? Primeiro contato, a pessoa olha para a nossa direção e não fala. E isso pode suscitar vários pensamentos. Uma pessoa vivendo essa situação pode pensar: puxa, será que eu fiz algo contra ele? E ficar triste e se sentir culpada. A outra pode pensar: ele deveria falar comigo, ele foi muito mais educado, e ficar com raiva, né? E o outro pode pensar: puxa, ele deve estar muito ocupado, muito estressado, a tal ponto que está tão distraído com seus problemas pessoais que nem se lembrou de falar comigo. E ao pensar assim, ele vai ter uma outra emoção, diferente da emoção de tristeza, de raiva, mas aí, no caso, pensando dessa forma, tem a emoção de preocupação. Então, uma das formas que influenciam no nosso comportamento das nossas emoções é a forma como nós pensamos. E a outra forma, que também é muito estudada, é o nosso comportamento ser fortalecido e mantido pelas consequências, né? Você tende a não ter determinados comportamentos, não manter determinados comportamentos, se, no caso, esse comportamento não for reforçado, né? Ou
não tem uma consequência positiva. O guarda-chuva é muito esquecido, não é à toa, né? Se não está chovendo, né? O guarda-chuva existe, o ato de você pegar o guarda-chuva e abri-lo é fortalecido pela consequência ou pelo afastamento de uma consequência de não ficar molhado da chuva. Mas uma vez que não está chovendo, você esquece que ele existe, né? Nem à toa que é muita frequência as pessoas esquecem o guarda-chuva. Então, o comportamento é fortalecido pelas suas consequências também. Então, tem várias explicações de como o ser humano funciona, e eu trouxe aí 2 destas explicações, né? Que não são excludentes, elas podem se complementar. Então, diante do que eu expliquei de como a gente funciona, tem atividades que têm uma audiência, que tem uma plateia, entre aspas, é claro, pois a gente vive em grupo. 80% do nosso tempo acordado, a gente está se relacionando com alguém, mesmo que seja virtualmente, como está agora aqui a gente, mas a gente está com outras pessoas. Então, cargos e funções, tanto no mundo secular, como na igreja, vai ter que tem uma certa liderança, vai ter uma plateia, né? Que vai estar ali diante desses cargos e funções. No caso aqui, levita e sacerdote. E as recompensas envolvidas nessas atividades é o quê? É atenção, aprovação social, reconhecimento social. Vai envolver essas recompensas. Nos evangelhos, a gente vê Jesus falando e criticando bastante o mau uso do dinheiro, não é? A questão da pessoa ser dominada pelo dinheiro. E também há uma crítica muito grande em relação aos líderes religiosos, não é? A questão deles quererem notoriedade, atenção, reconhecimento social e o dinheiro não são ruins em si mesmos, mas a questão aí é a pessoa ser dominado por estas consequências, digamos assim, pela atenção, pelo dinheiro, pelo reconhecimento, pela aprovação social. Esta é a crítica, né? É o domínio que essas coisas exercem sobre nós. Como o que é que está fazendo com que a gente se comporte de determinada forma. A atenção, o dinheiro, o reconhecimento tem a sua função, mas eu estou usando essa função de uma maneira que possa beneficiar as pessoas ou estou completamente dominado por essas coisas a tal ponto que, de vez de estar beneficiando as pessoas, está, acima de tudo, querendo me beneficiar em detrimento das pessoas. Então, essas são as questões e que são em certas situações, isso fica bem evidente. Como na situação da parábola, que os líderes religiosos não tinham ninguém que pudesse ver o ato de misericórdia, de amor, eles não tiveram. É claro que se eles estivessem em uma situação onde tivesse pessoas, eles dariam socorro para aquela pessoa que estava ali ferida na estrada. Mas como não tinha ninguém, eles não fizeram aquilo que eles tanto pregam e o que era esperado da parte deles. Não fizeram o que era esperado por parte deles. E quem fez o que era esperado, a atitude de amor e de compaixão veio de um samaritano. Ou seja, Jesus quebra os paradigmas aí estabelecidos. Se esperava que
um levita, um sumo sacerdote, né? As pessoas que detêm o conhecimento, a verdade, né? Ou que dizem ter esse conhecimento, essa verdade, praticar-se essa verdade. Na hora, tem um samaritano, um herege, uma pessoa que tem hábitos culturais divergentes do nosso, ou seja, que se misturou com outros povos, adotaram costumes que não condizem com o que está escrito, né? Com o que está nas Escrituras. Jesus aí quebra os paradigmas. Então, apesar de eles esperarem o Messias, eles tinham hábitos pagãos. E hoje a gente vive essa realidade. A gente acredita que temos uma melhor interpretação do Evangelho, né, das Escrituras, da Palavra de Deus para as nossas vidas. E pode até ser mesmo que tenhamos a melhor interpretação. Né? Vamos supor, tenhamos. Né? Eu, pelo menos, acredito que tenho. Mas e daí eu ter a melhor interpretação? Ou estar frequentando uma comunidade cristã que tem uma melhor interpretação das Escrituras, do Evangelho, daquilo que Deus quer para nossas vidas? E daí? O que vai valer isso? Se na hora do cotidiano eu não aplico essa melhor interpretação em prol do meu próximo. Entende? Então, será que é essencial mesmo ter a melhor interpretação das Sagradas Escrituras? Né? Se o ter melhor interpretação não me levar a amar o próximo, isso vai acabar sendo, no final das contas, inútil. Anátema, né? Como diria Paulo. Quem seriam os samaritanos de hoje, né? Fica aí para se pensar. Quem seriam os samaritanos? Os hereges que falam, que não têm a melhor interpretação das Escrituras, que tem muitas coisas que são heresias, mas que, apesar de ter muitas concepções que sejam errôneas na hermenêutica, mas na hora da prática do cotidiano conseguem, apesar de ter não ter a melhor concepção das Escrituras, consegue amar o próximo como a si mesmo, ter uma prática. A gente vê nas parábolas de ponta a ponta, e nos evangelhos, e tanto nos ensinamentos como na prática de Jesus, que o que importa mais é o que se faz e não o que se fala. E a gente vê isso até depois de Jesus, né, da vida terrena de Jesus, com o centurião Cornélio. Né? Lucas, né, descreve lá, havia um homem temente a Deus, né, falando de Cornélio. Então, Pedro foi lá só para fazer um apelo para dizer assim, olha, o que você já faz é correspondente ao que nós pregamos. Então, vem com a gente. E ele agarrou. Hoje, o amor de muitos esfriou-se tanto, não só fora da igreja, mas principalmente dentro das comunidades cristãs, que parece que há um risco uma pessoa chegar e levar a mensagem para os Cornélios, os tantos Cornélios que existem por aí, e em vez de fazer com que ele comece a realmente ter uma fala correta de acordo com as interpretações das Sagradas Escrituras, e alinhando com uma prática
que ele já faz de acordo com a palavra de Deus, só alinhando o que ele já busca fazer com aquilo, com a fala que ele ainda não tem. Mas o risco hoje, pela frieza dos nossos corações, é que esse Cornélio, de vez de se converter, ele se desconverter. Então, talvez a gente esteja em uma situação que, só para vocês entenderem da gravidade, da frieza que temos nas nossas igrejas, né, a frieza do amor, talvez seja até mais conveniente deixar Cornélio lá do jeito que está, né? Já que ele já está tendo uma prática, né? Já está temente a Deus, conforme Lucas iniciou Atos 10, é melhor deixar Cornélio do jeito que está, porque ele, ao vir para cá, ele vai começar a parar de fazer aquilo que ele já está fazendo, né? Talvez a gente pudesse fazer um comentário assim, só provocativo, evidentemente, para trazer mais reflexões, só para refletir o nível da frieza que as nossas comunidades cristãs se encontram neste momento, a tal ponto que muitos Cornélios que estariam entrando nas nossas comunidades estão deixando de entrar por causa da situação atual das nossas comunidades. E outra coisa que é interessante colocar aqui, que eu acho que se alinha, infelizmente, com a prática de muitas pessoas nas nossas comunidades, e pode estar a carapuça encaixando em mim, ou em muitos que estão agora aqui, é que, então, lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Né? Que Jesus vai dizer isso para as pessoas que profetizaram, né? Que expulsaram demônios, né? O contexto dessa mensagem é essa, né? De Mateus 7, 23, desse versículo. Então, eu fui professor da escola dominical, eu nunca te conheci. Eu nunca te conheci. Que adianta você ter falado lá dos meus ensinamentos, das parábolas, e no seu cotidiano você não praticava aquilo, né? Você tinha, digamos, a interpretação correta, mas a prática completamente afastada daquilo que você afirmava lá nas lições da EBD. Falando de mim aqui. Então, a gente vê claramente nesta parábola, além das outras, que o que importa é o que se faz, e não o que se fala. Jesus o tempo todo denunciando essa hipocrisia, e ele pegou as pessoas, os religiosos da época, e pegaria os religiosos, se ele tivesse hoje, aqui ele pegaria os religiosos de hoje, pegaria o professor da EBD, o pastor, o diácono, colocaria na parábola. E o ato de amor viria de uma pessoa de fora da comunidade cristã. Se foi assim há 2000 anos atrás, imagine hoje, que foi dito a nosso respeito que, quando viesse os princípios das dores, o amor de muitos esfriaria. Então, acho que nada mudou. A não ser se você acha que as comunidades cristãs de hoje estejam melhores do que as comunidades do primeiro século que receberam esta mensagem. Mas até que me prove ao contrário, ele colocaria assim, pastores, diáconos, professores da escola dominical, ali passando de largo e deixando a pessoa espancada na estrada. Como amar Deus de uma maneira autêntica? A gente pode começar praticando a compaixão secretamente. Ele dá as pistas lá no Sermão do Monte. Ora, teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. O que você faz com a mão direita, não saiba a sua mão esquerda. Ele coloca
controlar as dicas. É você começar a fazer uma prática de atos de bondade de uma maneira mais secreta possível. E onde o destinatário não possa te recompensar. Lá está escrito no Sermão do Monte. Se você perdoa, se você ama aquele que pode te devolver esse amor, qual é a recompensa que viria disso? Ame aquele que não possa te recompensar. Isso está lá no Sermão do Monte e se repete aqui nessa parábola de uma outra maneira, mas se repete, porque o bom samaritano vai socorrer uma pessoa que não poderia o recompensar. E além de não poder o recompensar, ainda não estava nem em condições de pedir ajuda. Né? Ele poderia dizer assim, de repente eu fui importunado pelo suplicante que diz, que me chantageou emocionalmente. Nem isso pôde acontecer, porque a pessoa que precisava de misericórdia estava desmaiada. Então, ele ele poderia passar perfeitamente de lado, porque a pessoa não estava nem em condições de tentar convencê-lo. Então, ele já estava convencido internamente de que tinha que fazer alguma coisa por aquela pessoa, que não podia o recompensar nem com muito obrigado por estar desmaiado. E esse ato foi feito em secreto, né? Não tinha nenhuma plateia, não tinha ninguém. Logo, o ato de misericórdia foi movido por uma recompensa intrínseca, né? Uma recompensa interna, digamos assim, se no caso de ver o outro bem, né? De estar bem em ver que o outro, aos meus cuidados, poderá sair daquela situação. Então, não tinha ninguém para lhe fornecer aprovação social, só para deixar mais claro, né? E o recebedor da misericórdia não tinha como recompensá-lo. É a consequência do ato de amor. A gente tem o amor fraternal, que envolve uma reciprocidade, e tem um amor conjugal que envolve uma reciprocidade. Né? De uma certa forma, vai ter momentos deste amor conjugal e desse amor fraternal que você vai se dar muito mais do que o outro, por N questões. E poderá ter momentos com as mesmas outras N questões que você vai receber muito mais do que você vai dar. Mas, de qualquer forma, há uma certa reciprocidade. Mas o amor ágape, o amor de Deus, né, é um amor incondicional. Então, você pode começar a desenvolver um pouco desse amor ágape, procurando praticar atos de amor, principalmente nas circunstâncias em que você não terá uma recompensa. Né? O destinatário, preferencialmente, você pode escolher alguém que não te conhece, alguém que não tenha como recompensá-lo e fazê-lo de uma forma escondida, de uma forma secreta, conforme as dicas que está escrito nos evangelhos, né? Que fica subentendidos nos evangelhos. Mas aí é interessante fazer algumas ressalvas. Né? A gente tem que lembrar que não tem como esconder uma cidade erguida sobre um monte, então não vamos julgar pessoas que ficaram conhecidas por atos de bondade, misericórdia, de amor. Não vamos botar tudo no mesmo pacote. Né? Samuel e a sua família, né? Você tem aí Samuel, eu estou colocando aqui como exemplo, né? Porque é um líder religioso, então você tem vários tipos de líderes religiosos,
né? Samuel pode ter tido problemas na criação dos seus filhos, mas isso não quer dizer que ele tenha sido uma pessoa hipócrita, tenha sido uma pessoa incoerente. A gente vê na vida de Samuel que não foi isso. Porque ao ver essa mensagem que eu coloquei de uma maneira bem clara, que o pastor, o professor da escola dominical, ou diácono, ou qualquer pessoa que desenvolva alguma função dentro da igreja, iria aparecer atualmente ali uma pessoa que não mostrou amor e misericórdia, a gente tem que tomar cuidado para não parecer que seja uma generalização de uma forma muito, né, que não possa ter as ressalvas. Tem ressalva, sim. Samuel é um exemplo disso. Foi uma liderança que fez a transição da liderança por meio de juízes. Ele foi o último juiz e passou e fez a transição para o regime político de monarquia, passando assim para Esaú e depois para ungindo depois o rei Davi. E então ele é uma pessoa de destaque, mas não era uma pessoa hipócrita. Ele não teve sucesso na criação dos seus filhos, no sentido de vê-los nos caminhos do Senhor, mas isso não quer dizer que ele falhou em educar os seus filhos, né? O texto bíblico não deixa isso evidente. O que se entende é que ele fez a parte dele como pai e os filhos que não o seguiram. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não sair julgando as pessoas que exercem liderança dentro da igreja, e que, porventura, por exemplo, tenham filhos que não estejam nos caminhos do Senhor. Aí, olha, ele seria aquele líder ali, ó, que passou de lá. E não se trata disso. E aí eu trago aí Samuel como uma prova viva disso, que a gente pode, os pais podem fazer a sua parte e, na hora, a família, no caso, os filhos não exercerem seu livre-arbítrio fazendo outras escolhas. No caso de Jesus com sua família, Jesus foi um ótimo filho, Jesus foi um ótimo irmão, mas os irmãos não acreditavam nele, conforme está lá escrito em João. Só foram acreditar depois quando viram, que certamente, se não estava ali entre os 500, vendo ele ressurreto e ascendendo aos céus, conheciam um daqueles 500 que viram ele ressuscitando. E a partir daí, eles começaram a acreditar, a tal ponto que aí Tiago, né, o irmão de Jesus, presidiu a igreja de Jerusalém e o concílio de Atos 10, e Judas, né, outro irmão de Jesus, que escreveu uma das epístolas. Mas teve outras lideranças na igreja do primeiro século que se destacaram, né, bem mais do que os dois, né? Mas eu estou trazendo isso só para vocês não confundirem e começarem a usar alguns critérios como se fosse assim, um líder que realmente ama a Deus, todos os filhos seguem os caminhos do Senhor. E isso aqui a gente vê Samuel quebra esse critério, né? Samuel foi um servo fiel a Deus, fez a transição para a monarquia. Naquela época, ele poderia tentar centralizar o poder nas mãos dele, e ele não fez isso. A gente vê com o próprio Jesus essa questão de ele, apesar do destaque no seu ministério, a própria família que conviveu com ele boa parte dos seus 30 anos não acreditava nele. E a gente vê isso, seria
um dos destaques. Claro que a gente poderia achar mais para poder fazer essas ressalvas e não usar certos critérios para provar que a pessoa é realmente um líder segundo o coração de Deus, né? A gente tem que ter muito cuidado para não julgar. Então, é bom fazer essas ressalvas, porque às vezes o irmão, né, que até tem um cargo na igreja, é uma liderança sincera, é uma pessoa que não é hipócrita, que é uma pessoa que serve a Deus com sinceridade e acaba se julgando de uma maneira negativa ou não ter aqueles critérios que outros esperavam ter. Ele começa a se julgar, poxa, se realmente eu fosse um servo bom e fiel, meus filhos adultos estariam nos caminhos do Senhor. E não se trata disso aqui. Não se trata, por isso que eu estou trazendo estas ressalvas. A gente tende a se condenar muito pelaquilo que Deus não nos condenou. A gente está falando de alguns outros perfis aqui, que não é o caso destes irmãos que a gente está citando. E fazendo a correlação de não se pode esconder uma cidade erguida sobre um monte, com a revelação da vinda de Jesus a Maria. Né? As dicas que eu dei de a gente praticar o amor, que está lá escrito nas Escrituras, procurar fazer em secreto, isso aconteceu na vida de Jesus e também desde antes do seu nascimento, quando anonimamente o anjo apareceu a Maria e a José, posteriormente informando que deles viria um Messias, foi tudo em secreto. Eles tiveram toda aquela situação, né, de casar e logo ter um filho. Tudo ali foi em secreto. Eles não justificaram dizendo que o filho era o Messias. Eles viveram isso secretamente. E Jesus só foi se revelar aos 30 anos, vivendo muita coisa em secreto, fazendo muita coisa secreta. E mesmo no seu ministério, muitas coisas ele fazia anonimamente, a tal ponto que os seus irmãos, como está escrito lá em João, diz assim, mostra que tu és o Filho de Deus. E aí Jesus bateu dizendo para eles que não era necessário fazer isso, e aí os irmãos se chatearam, né, os seus irmãos, e está lá escrito que, diante da postura de Jesus, eles não acreditavam que Jesus realmente era o Messias. Então, você vai fazendo as coisas em secreto, e muitos ministérios e muitas pessoas, os atos de bondade, de compaixão, de amor, são tão intensos que, é claro, como está escrito nas próprias Escrituras, né, lá no Sermão da Montanha, não é possível você esconder uma cidade sob o monte. Então, diante de atos, de muitos atos, não só a quantidade, mas a intensidade e a grandiosidade desses atos, evidentemente, não tem como esconder também isso. Né? E a pessoa acaba, digamos, aparecendo e obtendo, de certa forma, também um reconhecimento social, a atenção devida a esses atos. Mas só que essas pessoas passaram inicialmente fazendo atos sem ter uma recompensa social. Então, depois de muito tempo, e às vezes depois de muitos anos, né, diante da grandiosidade desses atos, acabam as outras pessoas descobrindo e aí vindo, digamos assim, a recompensa social diante desses atos. Mas, se você conhecer essas pessoas, e você conhece essas pessoas, se você for ver a motivação não foi essa. Pois muitas vezes, e por muitos anos, essas pessoas faziam atos de bondade, de amor, de misericórdia, sem ter plateia alguma vendo.
fazendo no anonimato. Então, se elas esperassem o reconhecimento das pessoas, elas não teriam como fazer isso. Então, veio devido a esse exercício que já existia antes. Então, o convite para a gente é fazer a mesma coisa. Fazer para quem não pode nos recompensar e começar fazendo de uma maneira secreta. E aí, é claro, com o tempo poderá acontecer, porque a gente não quer dizer que, ao fazer secretamente, tem que ser de uma forma que ninguém descubra. Não, vai acontecer de descobrir. Né? É natural que aconteça lá na frente. Mas isso não vai ser o que vai... o seu comportamento não vai ser guiado por essas expectativas externas. Então, é essa a lição que a gente vê nesta parábola e também nos ensinamentos de Jesus, de maneira geral. Então, aí está a nossa conclusão, né? Começar praticando, né, atos de amor de maneira secreta. Isso está nos ensinamentos e também nas ações de Jesus. Muitas vezes ele diz assim, não diga para ninguém que eu fiz esse milagre para você. Chegava a dizer isso, muitas vezes. E isso, né, esses atos feitos de uma maneira secreta, faz com que você fique menos dependente das recompensas externas. Conforme eu falei no início, o nosso comportamento é influenciado por recompensas, né? E assim, ao praticar de uma maneira secreta atos de amor, eu vou ficando cada vez mais dominado pela principal recompensa, de estar bem, né? De eu estar bem vendo o outro bem, independente desse outro poder me recompensar ou não. Muitas vezes a gente vai viver a experiência do outro, nem sequer dizer muito obrigado, como aconteceu com Jesus no episódio dos 10 leprosos. Ele fez para 10 e um só voltou para agradecer. Então, esta é uma das lições que a gente pode aprender com essa riquíssima parábola do bom samaritano, dentre tantas outras que não foram mencionadas e que também não podemos entrar em muitos detalhes devido à questão de tempo, né? Uma parábola dessa vale aí com livros e mais livros, só das lições que poderão ser extraídas por esta parábola. Que Deus possa nos abençoar e aguardo os comentários de vocês. Né? Vou encerrar a nossa gravação. E agora vamos passar para os comentários e contribuições.